Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Cristiano Nunes e vamos dar continuidade a essa série de vídeos que nós estamos gravando a respeito das supostas fraudes no concurso do AFT de 2024. Então vamos lá, supostas fraudes no AFT do CNU 2024 e quase nada é feito pelos representantes estatais, parte 3. Esse é o terceiro vídeo de uma série que eu estou gravando a respeito das irregularidades que supostamente ocorreram no desenrolar desse concurso. Nesse vídeo, todas as ocorrências e supostas omissões administrativas e judiciais serão tratadas de maneira cronológica. Então, nós vamos tratar nesse vídeo, desde lá de quando o FT aderiu ao CNU, né, até o momento atual, né, de forma cronológica, devidamente documentados com registro de mídias da época dos fatos. Então, vocês vão perceber daqui a pouco, a gente vai tratando de cada ocorrência e vamos tratando de como que isso foi tratado na mídia da época. Então, primeiro nós estamos aqui, vamos contextualizar, agora em setembro de 2023, né, que foi quando apareceu o CNU. A estrutura do CNU, ele tinha como objetivo democratizar o acesso e centralizar os concursos federais, agilizando a contratação de servidores e democratizando o acesso a cargos federais com provas em todo o país, né? Aí, nesse contexto, o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que o concurso do FT, Auditor Fiscal do Trabalho, fará parte do concurso nacional unificado, né? Ou seja, o concurso do FT era o cargo que mais tinha vagas, né? 900 vagas, né? E o ministro do Trabalho, como uma forma digamos assim, de referendar, né, de auxiliar o governo federal nessa proposta do CNU, resolveu ingressar com o cargo de FT dentro do concurso do CNU, né? O que nós vamos ver depois que muitas pessoas consideram como uma decisão equivocada, né? Porque essa decisão distorceu muito o tipo de prova que foi aplicado para o cargo de FT e também distorceu, em relação aos concursos anteriores de FT, o tipo de candidatos que foi selecionado. Então, aqui é a manchete da época, né, da Central de Concursos, né? Concurso do FT com 900 vagas fará parte do CNU. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, confirmou que o FT com 900 vagas para o auditor fiscal do trabalho fará parte do edital unificado. Por que essa questão essa discussão de que o ingresso do FT dentro do CNU foi um equívoco? Né? Por essa questão aqui, ó. A estrutura do CNU é uma prova só para todos os casos que estão dentro de um mesmo bloco temático. Então, quando você colocou o AFT num bloco temático e colocou outros cargos, né, de conhecimento diverso, né, muitos deles da parte de medicina, inclusive, dentro do cargo de AFT, né, e aí você tinha que fazer uma prova contemplando todos esses cargos que estavam dentro do mesmo bloco temático, né, você comprometeu a qualidade da prova que foi aplicada pelo cargo de AFT. Né? Então, aqui, por exemplo, nós temos a repercussão de um vídeo da época do professor Herbert Almeida, né, que ele lançou esse vídeo. AFT no concurso unificado. Quais disciplinas entram e quais saem? Né? E aí ele abre a capa do vídeo dele com essa expressão de desespero. Né? Por que do desespero? Porque muitas das coisas, muito do histórico do concurso do FT foi perdido, né, com o ingresso do FT no CNU. Ó, e aí, uma outra notícia da época do Estratégia Concursos. Concurso Nacional Unificado. A FT terá um bloco único? Entenda. Né? Aí, porque na primeira discussão se discutia que o AFT, já confirmado no Concurso Nacional Unificado, tudo indica que poderá ser um cargo único ofertado por um bloco temático. Né? Porque na época tinha, logo na primeira divulgação, né, o AFT estaria no bloco 6, que eles chamaram de Trabalho e Previdência, né, que seriam 900 vagas do FT e 40 vagas
da Previc, né? Só que a Previc pediu para sair desse bloco. Então, em tese, ficaria só a FT no bloco, né? Se isso tivesse sido feito, o concurso da FT poderia ter tido uma prova com nível de dificuldade maior e mais condizente com a história de cobrança das edições anteriores, né? Ou seja, se tivesse, mesmo que se o FT tivesse ficado dentro do concurso do CNU, mas pelo quantitativo de vagas que ele tinha, tivesse ficado num bloco exclusivo dele, né, poderia ter sido corrigida essa falha de ter colocado o FT dentro do concurso do CNU. Agora, em novembro de 2023, o processo de seleção da banca organizadora está em fase final de conclusão. Então, aqui nós estamos na época da seleção da banca organizadora. 3 empresas cumpriram todos os requisitos exigidos e seguem na disputa. Aí aqui eles colocam, as reportagens da época colocavam as características de cada uma das bancas, né? O CESP, Sebrasp, conhecida pela metodologia do certo e errado, onde respostas incorretas podem acarretar pontos negativos, né? Esse é o padrão de prova do Sebrasp. A Fundação FGV destaca-se pela elaboração de provas com variados níveis de dificuldade, avaliando de forma abrangente o conhecimento e as habilidades. E a Fundação Sesgran Rio, reconhecida pela aplicação de testes com questões objetivas e discursivas que avaliam a capacidade analítica e interpretativa. Aqui uma reportagem da Central dos Concursos, né? Concurso nacional unificado, apenas Sebrasp, FGV e Sesgran Rio estão na disputa. A banca organizadora deverá ser definida até o dia 22 desse mês. E aqui nós estamos em novembro de 2023. Aí, 24 de novembro de 2023, Sesgran Rio, a banca escolhida. A escolha foi acompanhada ativamente pela CGU, AGU e Tribunal de Contas, visando transparência e legalidade. Critério decisivo: a Sesgran Rio foi selecionada após 3 empresas cumprirem os requisitos. A decisão seguiu o critério da economicidade, escolhendo a que cobrou o menor valor pelo serviço. Na época se discutia que a Sebrasp e a FGV eram tidas como bancos as favoritas para realizar o concurso, né? E aparentemente o que aconteceu foi que a pessoa que estava trabalhando lá na licitação dessa banca, né, para realizar a prova, né, apesar na época se considerar a Sebrasp e a FGV como bancas de maior qualidade, né, apesar de todas terem cumprido os requisitos estabelecidos pelo edital, né, essa pessoa não teve o culhão de selecionar uma dessas outras bancas em detrimento da Sesgran Rio, que certamente iria recorrer da decisão dela, entendeu? Então ela foi pela via mais fácil, né, de contratar a banca que cobrou o menor preço, né? Estilo de prova da Sesgran Rio: a banca é conhecida por formular provas de nível mediano, com questões curtas e objetivas e cobrar todos os pontos do edital, né? Essa era a manchete da época, dizendo qual a característica da banca, né? Este era o conceito da época, o que não foi verdade para o cargo de FT, onde, por exemplo, né, as NRs praticamente não foram cobradas e a prova de direito deixou muito a desejar, né, sendo considerada uma prova de baixo nível, né? O que fez com que não houvesse uma seleção adequada dos candidatos, né, nessa temática. Então aí é uma manchete da época, né, do que concursos. A Sesgran Rio é a banca do Enem dos concursos. Concurso Nacional Unificado surpreende com a escolha da banca organizadora, aquilo que eu falei, né? Porque na época era tido que provavelmente a banca seria Sebrasp ou FGV, mas que foi escolhida a Sesgran Rio. Agora, em dezembro de 2023, as provas serão compostas. Aqui eles já estão descrevendo como é que vai ser o concurso, né? As provas serão compostas por questões gerais e específicas. As provas gerais abordarão a realidade brasileira e ética para os futuros servidores entendam que estão vindo para servir e cuidar de problemas brasileiros. Esse era o discurso da época, por que entrou essas matérias, né? Deveria entrar essas matérias.
O concurso terá etapas objetivas e discursivas, buscando selecionar pessoas com vocação, conhecimento amplo e específico e acabar com a era do decoreba, memorização. Ah, tá. Isso aí foi uma discussão grande na época, né, de que o CNU iria acabar com a memorização. Né? A prova seria uma prova mais inteligente, né, que não cobraria a memorização dos candidatos e sim um conhecimento mais amplo. Né? Porque se você olhar as provas que foram aplicadas, certamente não condiz com a realidade de como foi realizado o concurso. Aqui é uma reportagem do Direção Concursos, que fala que a ministra revela 2 matérias. Né? Revelação de matérias que seriam cobradas antes da divulgação do edital é um comportamento que, em tese, pode ser considerado pelo menos muito delicado. Vocês podem perceber que foi feito um trabalho de curadoria bem amplo e está sendo feito. Então, vocês, se puderem, curtam o vídeo, se estiverem gostando, compartilhem, né, e deixe seu comentário. Né. Agora, em janeiro de 2024, né, agora já tratando do edital, que já havia sido lançado, né, e o cargo de FT dentro desse edital. É considerado o maior concurso para o auditor dos últimos 30 anos. Né? O edital é visto como algo atípico, um tipo de jabuticaba, algo que só existe no Brasil. O edital foi totalmente dissonante de todos os AFTs anteriores. O conteúdo tirando o básico de funcionários e administrativo, é quase inteiramente novo para a maioria dos concurseiros. O conteúdo é grande e exige dedicação exclusiva. Isso aqui estamos descrevendo a questão do cargo de FT dentro do CNU. O candidato precisa recortar 4 meses de sua vida de concurseiro e entrar em uma bolha de estudo. Né? Essa era a discussão dos professores da época, né? Orientando os alunos. O conhecimento adquirido durante esse período, exceto 1% do conteúdo, não servirá para praticamente mais nada após a prova, tendo uma aposta de alto risco e retorno. Ou seja, como a especificidade que veio o edital e a dissonância com outros editais de concursos, né, chegou a essa conclusão que é um concurso de estudo muito específico que não seria aproveitado para eventuais outros concursos. Decoreba. O perfil da banca Sesgan Rio tem tendência de ser decoreba, memorização, né, diferentemente do que estava sendo pregado pelo pessoal da administração pública, o que se concretizou na prova, inclusive com a utilização de doutrinas e biografias de qualidade extremamente questionável, digo mesmo duvidosas. Né? Porque quando a Sesgan Rio teve que, na via judicial, defender as suas questões, muitas delas absurdas, né? Aí eles tiveram que expor de onde que foram retiradas as questões, né? Sendo que, inclusive, algumas delas foram retiradas de TCC. Né? E aí é complicado, né, a qualidade dessas questões. Eixo 4 e 5, né, o direito do trabalho, que correspondia a aproximadamente 42% do peso da prova objetiva, né, e se falava que o foco máximo do estudo em matérias de maior peso, ou seja, esses 2 eixos, né, o programa de SCT foi reduzido de 38 NRs para 15 a 20, algumas só partes das NRs. Muitas das questões da SCT foram incorporadas ao direito do trabalho, ou seja, também a parte de SST e normas regulamentadoras, além de aparecer no eixo de saúde e segurança do trabalho, também apareceu no eixo de direito do trabalho, ou seja, fazendo crer que a cobrança de NR seria muito pesada nessa prova, né, o que não se concretizou. A prova discursiva, o fiel da balança. A discursiva, 20% da nota total, será o fiel da balança. Para a classificação final, pois as notas objetivas tendem a ficar muito agrupadas dentro do número reduzido de questões, porque o número de questões era baixo, né, 70, então deveriam ocorrer muitos empates. Né? O tema, né, é uma única questão, o tema deve ser genérico, a expectativa da época, né, para permitir que candidatos de todas as áreas do bloco 4 consigam dar um migué e responder. O que não se confirmou. Né? A prova, apesar de ser um único tema, né, foi um tema com muitos detalhes que foram cobrados, apesar de não ser difícil. Aqui um vídeo da época, onde foram extraídas essas informações com todo esse detalhamento, né, do Gran Curso.
Aí chegamos agora em 3 de maio de 2024, né, onde ocorre o adiamento do CNU. Né? Foi decidida e anunciada a medida de adiamento da prova do concurso nacional unificado. A decisão tem o objetivo principal de garantir que os 2 milhões e mais de 100 mil pessoas inscritas no concurso realizem a prova nas mesmas condições. Né? Ou seja, não quiseram manter a data para não ter que aplicar uma prova para todos os outros estados e depois uma segunda prova para o pessoal do Rio Grande do Sul. O compromisso primário é a solidariedade com as vítimas e famílias afetadas na tragédia do Rio Grande do Sul. Tornou-se impossível realizar a prova no Rio Grande do Sul devido à impossibilidade de segurança aos locais de provas afetados e ao risco e à vida das pessoas envolvidas no processo. A decisão de adiamento foi tomada com respaldo jurídico importante através de um acordo assinado entre a Procuradoria-Geral do Estado, a Defensoria Pública e a Advocacia da União. Essa foi uma decisão extremamente sensata, né, tomada na época. A insensatez da decisão, né, se deveu ao fato de que o governo, na época, insistiu em manter a prova até o último instante. Né? Basicamente, na semana de prova, né, na última semana antes da prova, que resolveu adiar o concurso para uma data posterior. Ou seja, quando a calamidade se instalou, já deveria ter sido uma decisão que deveria ter sido prontamente tomada, e não tomada de última hora. Aqui uma reportagem da época, né? O ministro Esther Dweck anuncia o adiamento do concurso. Agosto de 2024. Eliminação de falhas no cartão de resposta e caderno de provas. Confirmação de eliminação por identificação incorreta. Isso aqui é o famoso com bolinha e sem bolinha, né? O MGI confirmou que os candidatos não preencheram toda a identificação do cartão de resposta e serão eliminados do CNU. Porque os candidatos estavam na capa da prova e no edital que eles deveriam preencher uma frase que tinham lá para depois eventualmente ser comparado com a caligrafia do candidato e ver se é ele mesmo que estava realizando a prova. E também a questão do tipo de prova que foi marcado, era para poder, na hora da correção eletrônica, comparar com o gabarito adequado. Então, eram 2 marcações que o candidato deveria fazer quando recebesse a prova. Essa desclassificação incluiu aqueles que deixaram de informar o tipo e bloco de prova, o que compromete a correção, visto que a ordem das questões não foi a mesma para todos, apesar do conteúdo idêntico. Ou seja, como tinha alteração da troca da ordem das questões, era necessário o candidato identificar o tipo de prova para que fosse possível fazer a correção da prova, eletronicamente. A eliminação foi definida após consulta à banca aplicadora e consulta jurídica em respeito ao edital. O edital previa nos itens 8, 12 e 8 e 13 que estabelecia que a marcação do tipo correto de prova no cartão de resposta era obrigatório e o não cumprimento resultaria em eliminação imediata. O princípio adotado é que a regra do jogo não pode mudar com o bonde andando, ou seja, não poderia ser feito algo para beneficiar aqueles que descumpriram uma determinação do edital, sendo injusto com quem cumpriu o edital e dedicou o tempo para preencher tudo corretamente. A regra do jogo, que ao final não foi respeitada, foi desrespeitada. Eliminação por levar o caderno de provas. O MGI também confirmou a eliminação de candidatos que saíram do local de prova com aplicação do caderno de provas, que era proibido pela regra do certame. A proibição de levar o caderno de prova era uma medida de segurança do concurso, ou seja, apesar de ser uma medida de segurança do concurso, que os candidatos não poderiam sair com o caderno de prova, alguns candidatos saíram da prova levando o caderno de provas, né? Ou seja, o que já comprometeu também a segurança do concurso. O governo amplia eliminados no concurso público nacional unificado. Manchete da CNN da época. Aí no dia 28 de agosto, né, a polêmica da entrega antecipada de provas, que é o episódio conhecido como episódio Recife. Né? Uma polêmica surgiu no CNU após a notícia de entrega antecipada das provas da tarde no período da manhã na cidade de Recife. Né? O que foi que aconteceu? As provas do turno da tarde, né, foram distribuídas em determinadas salas de Recife, pelo menos o que se sabe foi isso. Por enquanto foi somente em Recife, né, foi distribuído aos candidatos que conseguiram manusear essa prova durante
algum tempo no período da manhã. Ou seja, no período da manhã eles já tomaram conhecimento do conteúdo das provas da tarde, né? Ou seja, eles teriam a possibilidade, eles tiveram a possibilidade de ver as questões e teriam a possibilidade de, entre o intervalo das provas, por exemplo, né, dar uma reestudada, né, naquela parte dos conteúdos que eles viram da prova da tarde, e o que poderia facilitar com que eles acertassem essas questões. Né, os candidatos da sala ficaram com as provas em mãos, em tese, por cerca de 11 minutos. Né, o governo argumentou que o período foi só esse. Né. Uma candidata que denunciou o caso, gravando a ligação para a César Rio, confirmou que teve acesso antecipado e conseguiu ver o assunto de pelo menos uma questão do que foi cobrado na parte da tarde. O que aconteceu? Porque no horário do almoço, uma candidata que teve acesso à prova, né, ela ligou para o suporte da César Rio e registrou que ela teve acesso ao conteúdo da prova da tarde. Né? Inclusive, lá na ligação dela, ela comentou alguma das questões que ela viu, né, confirmando que, de fato, ela teve acesso à prova da tarde. Comentário oficial do MGI. O MGI admitiu e confirmou o episódio, reconhecendo que o caderno da tarde foi entregue por engano no período da manhã. O MGI afirmou que a situação foi identificada e corrigida imediatamente com a troca das provas antes do início das provas do período matutino. Então aqui nós estamos vendo que sempre o Ministério está tentando levar o concurso para frente, né? Segundo a nota oficial, o envelope foi lacrado novamente e permaneceu sob a guarda da fiscalização e do certificador externo do MGI. O MGI concluiu, ou seja, rapidamente, né, que as medidas tomadas garantiram que o incidente não afetou a aplicação e nem o sigilo das informações. Né? O próprio sigilo das informações já está demonstrado que foi quebrado, que se a própria candidata relatou na ligação dela, né, alguma das questões que ela viu durante a prova, né? E os outros que viram a prova e não relataram, né, tiveram a oportunidade de ter acesso à prova, né, e poderiam ganhar competitividade com esse acesso antecipado à prova, né, reestudando o conteúdo no horário do almoço. Aparentemente, o governo federal quer que o concurso dê certo de qualquer jeito, mesmo que tenha dado errado. E, ao que parece, não irá reconhecer de forma alguma que qualquer problema, porventura identificado, compromete a seleção efetivada. Impacto na isonomia e proporcionalidade de anulação e violação do princípio da isonomia. A situação é classificada como uma falha grave de segurança. O acesso antecipado às questões, mesmo que por poucos minutos, é uma quebra de isonomia. A suposta omissão da ministra e a transparência do concurso. A coletiva de imprensa realizada no dia da aplicação da prova, a ministra do MGI foi questionada sobre essas intercorrências. A ministra afirmou que as intercorrências foram muito pouquíssimas e que nada que tenha afetado efetivamente a realização da prova. Ela rapidamente chegou a essas conclusões, né, apesar de não ter tido tempo para avaliar o que de fato ocorreu. Vazamento da prova, então, o primo concursado. Vazamento de provas do CNU. Erro grave fiscais de quebra da isonomia do concurso. Esse aqui é um vídeo da época. Erro de aplicação em Recife. A ação judicial que levou à suspensão foi motivada por um erro. Ah, tá. Aí, como houve essa falha, né, que comprometeu a isonomia do concurso, né, houve o ingresso de uma ação judicial, né, que levou à suspensão, motivada pelo erro de aplicação das provas na Escola de Recife. Vários candidatos tiveram acesso ao material, chegando a folhear o caderno de provas e até iniciar a resolução de questões. A decisão judicial de quebra da isonomia, da ação popular e suspensão judicial. Uma ação popular foi movida na Justiça Federal do Distrito Federal e o juiz Eduardo Penteado concedeu a decisão liminar provisória. A Justiça Federal do DF suspendeu os trâmites do bloco 4, o bloco do FT, né, para garantir a impessoalidade e igualmente as condições entre os candidatos. O juiz divergiu da alegação da União de que o erro foi sanado. O magistrado considerou que o episódio viola a isonomia entre os candidatos e contamina o prosseguimento do concurso com a pecha de imoralidade, exigindo a atuação do judiciário. Que são coisas que eu concordo, essa consideração do juiz. Né? De fato, foi violada a isonomia, né? E de fato
esse erro e os outros que nós vamos relatar, né, colocam uma pecha de imoralidade no certame. Então aqui a carta capital da época: Justiça Federal anula o bloco 4 do Enem dos concursos por suspeita de vazamento. Aí no dia 8/10, né, a AGU conseguiu uma liminar para manutenção. Né? No recurso apresentado, a AGU, em conjunto com a MGI, alegou que a isonomia do concurso foi mantida. Segundo a alegação oficial, o erro foi corrigido com agilidade e o envelope dos cadernos da tarde foi lacrado novamente e mantido sob guarda, garantindo que o conteúdo não foi acessado antes do horário correto. O desembargador federal Carlos Augusto Pires Brandão entendeu que a manutenção do cronograma é necessária para garantir a segurança jurídica. Aparentemente, seguimos, quer na esfera administrativa, quer na esfera judicial, passando por cima de quaisquer intercorrências identificadas para a manutenção do concurso nos termos que o governo queria manter. Justiça garante divulgação do bloco 4 do concurso nacional unificado. Isso é já tirado do site oficial do governo. Curtam o vídeo, compartilhem esse material e deixe seu comentário. Né, que é importante o comentário para a gente ter noção de como está a discussão sobre esse assunto. Aqui é outra questão, que é a questão da reintegração lá do sem bolinha. Né? Muitos candidatos deixaram de pintar a bolinha, alegando ter sido orientados pelos fiscais de que apenas a transcrição da frase era suficiente. Né? Houve confusão pública, né? A ministra, logo após a prova, chegou a declarar que os participantes que esqueceram de marcar o número do gabarito não seriam eliminados, pois esse esgarrinho teria outras formas de identificação. Contrariando essa fala, o MGI anunciou no dia seguinte que quem não preencheu toda a identificação seria desclassificado. Né? A Justiça Federal, no entanto, determinou que o governo federal cancele a eliminação dos candidatos que não preencheram todo o campo de identificação. E com isso houve a reintegração de mais de 32 mil candidatos para a correção da prova discursiva. Né? O que já é mais uma coisa que causou uma distorção, né, entre o grupo de classificados, né, porque, logicamente, se uma parte considerável dos candidatos não teve nem a capacidade de preencher adequadamente a folha de rosto da prova, né, que explicitamente pedia isso lá no texto da capa da prova e mais ainda pela previsão do edital, né, esses candidatos deveriam ter sido eliminados. Né? Isso, mais uma distorção com o reingresso de 32 mil pessoas, né, na fase de correção de provas. Né? Justiça manda cancelar a eliminação de candidatos que não preencheram bolinha de identificação do gabarito. Aqui um comentário das redes sociais da época. No Enem, se você não marca o gabarito com a cor de sua prova, você é desqualificado e os adolescentes nem dão piti por isso. Daí vem o concurso nacional unificado e um bando de adultos chora por não ter tido a cognição básica de marcar o número do gabarito. Novembro de 2024, né? Contestações judiciais do acordo de reintegração. Então, logicamente, como houve essa reintegração de candidatos, eles foi parar na justiça, né? Contestando essa reintegração. Vocês veem, então, que muitos fatos estão ocorrendo que comprometem o certame, né? Muitos deles são judicializados, né? Demonstrando a insatisfação de muitos dos candidatos que foram prejudicados com essas ocorrências. Um grupo de candidatos acionou a justiça para contestar essa decisão de reintegração. Eles argumentam que o acordo foi contra as regras do edital. Os pontos centrais da contestação é a exigência de marcar corretamente o tipo de prova, sob pena de eliminação e a transcrição no caderno de questões com medida de evitar fraudes. A transcrição de um texto que tinha lá. Concurso Nacional Unificado, candidatos acionam a justiça contra o acordo do MGI. O CNU, o governo realizou acordo judicial para pacificar o assunto. O acordo resultou na reintegração de 32 mil solicitados que não preencheram todo o campo de identificação. O acordo foi conduzido segundo a análise da bandeira da inclusão, né, que eles não queriam perder esses 32 mil candidatos, e o entendimento que o candidato não deveria ser eliminado caso tivesse executado pelo menos uma das duas medidas de segurança. Né?
a integração dos 32 mil candidatos gerou insegurança jurídica, pois há uma chance altíssima de que candidatos que haviam sido aprovados e seguiram tudo certo agora fiquem fora das vagas, o que de fato ocorreu. Né? Logicamente, se você reintroduziu, né, em uma determinada fase 32 mil candidatos que tinham sido eliminados porque não cumpriram o edital, logicamente isso causou uma distorção, né, no grupo das pessoas que que tiveram suas provas objetivas e discursivas consideradas, né, e muitos candidatos que poderiam ter sido classificados foram eliminados por esse comportamento, né, do governo federal. Né. Um vídeo da época lá do Hugo de Freitas fala que o governo federal conseguiu destruir o concurso do CNU, né, que isso, logicamente, esse comportamento de reintegração, né, comprometeu decisivamente o certame. Né, mais um comportamento que comprometeu o certame. Isso aqui é interessante, né? Pela discussão mais atual de hoje, que é essa questão da fraude, que nós já tratamos no vídeo 1, né? Que lá no dia 10 de fevereiro, né, ou seja, mais de 8 meses atrás, né, denúncias de fraude no bloco 4, a suspeita e o bloco de maior risco. Candidatos aprovados e convocados para o curso de formação, especialmente no bloco 4, estariam envolvidos em esquema de fraude em outros concursos. Indícios de quebra de isonomia. Candidatos levantaram a bandeira vermelha por meio de denúncias consideradas robustas e fundamentadas, baseadas nos seguintes indícios. Ou seja, o pessoal pegou a lista do pessoal que foi convocado para o curso de qualificação, né, e fizeram e alguns candidatos, né, fizeram esse levantamento, cruzaram os nomes com envolvimento prévio em fraudes em outros concursos, puxaram a ficha criminal desses candidatos e também observaram a distorção entre as notas objetivas e as notas discursivas, né, porque logicamente se um candidato tem um conhecimento significativo para ir muito bem na prova objetiva, né? A prova discursiva, como trata do mesmo conteúdo da prova objetiva, é só que em vez de marcar um xizinho, você vai escrever um texto a respeito daquele assunto. Esse candidato também tem em tese, a cognição de obter uma boa prova na prova discursiva. Ou seja, se o candidato foi muito bem na objetiva e foi muito mal na discursiva, isso também é um indício de fraude. E vocês podem ver, então, o que interessa aqui, basicamente, desse slide, que isso aconteceu em fevereiro de 2025, né? E, basicamente, essa denúncia, muito possivelmente, seja ela que deu origem àquela operação da Polícia Federal. Né? Ou seja, comprovando que quem está cuidando da segurança, né, do concurso, né, são os próprios candidatos. Eles que estão cuidando da segurança do concurso e não as autoridades que deveriam fazê-lo. Né? Supostamente as autoridades deveriam cuidar da segurança, né, mas de fato eles estão sendo movidos por denúncias. O MGI garantiu que os órgãos de segurança que integram a rede de aplicação do NU estão apurando os casos suspeitos. Né? Então, aquela questão de novo da discussão, né, que o bloco 4 em particular, como requer um conhecimento extremamente específico historicamente. O bloco 4, basicamente não, aqui nós estamos tratando basicamente do concurso do FT. Como ele requer um conhecimento extremamente específico, a inclusão desse cargo no CNU é considerado um erro por muitos, dada a falta de correlação com outros blocos. Aí uma matéria do Direção Concurso, candidatos enquanto aprovados envolvidos em fraudes, entenda, que foi a origem daquele slide anterior. Aqui é uma discussão sobre a eliminação de candidatos após o curso de formação, né? Por questões de entrega de documentação, né? E aí com isso houve uma suspensão da nomeação, né, dos auditores, né? Só que a desembargadora que deu a decisão, ela reformou a decisão, né, deixando de suspender o concurso, né, e para aquele candidato que ingressou na justiça, apenas reservando a vaga dele
enquanto a discussão se desenvolve. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e deixe seu comentário. CNU e a luta contra fraudes, Operação Policial e Eliminações. O Ministério o MGI afirmou que a fraude descoberta no CNU foi pontual e localizada. Novamente, o governo correndo para defender o certame. Né? Nem sabe a dimensão da apuração, né, mas considera que foi uma fraude pontual e localizada. Segundo o órgão, a revelação da fraude reforça a lisura do certame e confirma o rigor e eficácia dos procedimentos adotados. Ou seja, estão invertendo a lógica, né? A fraude descoberta, uma fraude que não se sabe a dimensão da fraude, não se sabe quantos dos aprovados participaram desse tipo de fraude, né? Porque a fraude foi... os gabaritos foram recebidos via WhatsApp pelas pessoas, né? Como que você pode garantir, por exemplo, que essas pessoas desse grupo que receberam esses WhatsApps, elas mesmas, vamos dizer que tivesse só essa quadrilha, né? Que elas mesmas não subvenderam, digamos assim, que venderam essa informação para outros candidatos e repassaram isso via WhatsApp para outras pessoas, né? E aí o governo fala que essa descoberta da fraude reforça a lisura do certame, né? E confirma o rigor e eficácia dos procedimentos adotados, ou seja, é exatamente o contrário, né? Demonstra que não houve lisura no certame e demonstra que os procedimentos adotados de segurança não foram adequados, porque permitir que uma fraude dessa magnitude ocorresse, né, e com esse tipo e com o padrão adotado na fraude, né, não tem como você falar uma coisa dessa. E aí vem novamente aquela questão, né? Eles trazem aqui, ó, o CNU-2 envolve operação integrada de segurança pública nos moldes do transporte seguro das urnas eletrônicas, ou seja, naquele transporte de urnas tem todo um aparato de segurança para transportar as urnas. E eles utilizaram o mesmo aparato para transportar as provas do CNU-2, né? E provavelmente também do CNU-1. Né? Mas só que essa questão em vermelho aqui que é importante. Do que adianta transporte seguro se as fraudes, conforme demonstrado no primeiro vídeo, estão no vazamento do gabarito, né? O que adianta você estar transportando as provas com segurança, provas lacradas e tudo mais, se de fato a fraude, o vazamento não ocorreu nesse momento. O vazamento não está nesse acesso dessas provas que estão sendo transportadas, né? O vazamento foi do gabarito, e o gabarito não estava sendo transportado, né? O gabarito estava em algum computador com algum tipo de segurança da própria Sesgran Rio. PF faz operação contra o grupo suspeito de fraudar concursos públicos. O governo diz que a fraude foi pontual e que a prova deste domingo está confirmada. Ministra fala sobre o Enem do concurso. Ministra fala sobre a operação da PF contra fraudes do concurso, que é aquela discussão que nós mostramos nos slides anteriores. E aqui um short que a ministra gravou, né, que ela fala: fizemos uma cooperação com a Polícia Federal para que eles pegassem essa organização criminosa, né? A narrativa do governo, aparentemente, é essa, né? Mas só que nós já demonstramos que a ação policial veio por meio de denúncias, ou seja, não foi uma cooperação interna do governo com a polícia, né, que desbaratou isso. Foram os próprios candidatos, né, que de alguma forma conseguiram captar minimamente os integrantes desse grupo, denunciaram, e a polícia, assim, a partir daí foi atrás, fez os cruzamentos e chegou nesse grupo específico, né, que nada impede que muitos outros grupos tenham atuado nesse mesmo certame. A discussão atual das redes é essa aqui, ó: fingir normalidade, fraude no concurso da FT. Desde 2024, nós tivemos notícias muito estranhas desse concurso que excediam em muito o grau de anormalidade em concursos federais, né, que foi exatamente o que eu demonstrei para vocês até aqui nesse vídeo. Desde o vazamento de provas de manhã em Recife até a desorganização e a banca inserir manualmente o tipo de gabarito para o sem bolinha, contra o edital. Agora temos a notícia que diversas pessoas fraudaram descaradamente o concurso. Entre as que foram indiciadas estão uma dezena que colocou as mesmas respostas do gabarito vazado. Mas ainda podem ter dezenas outras, um pouco mais inteligentes, que colocaram uma ou outra alternativa diferente e sequer foram indiciadas. O inquérito não deixou dúvidas
de que foi uma fraude sistêmica. Eu também tenho esse entendimento. Considerando a importância do cargo da FT, como é possível que o governo feche os olhos e apenas deixe passar? É um cargo essencial para a vida de milhões de trabalhadores que dependem de denúncias para os seus direitos básicos e mesmo para sair de situação de escravidão. Se várias pessoas que viraram a FT o fizeram por fraude, imagine o que não farão como servidores públicos. É um risco sistêmico muito grande. Concordo integralmente com esse comentário desse cidadão. Aí as últimas informações que são que a Polícia Federal pediu os dados, os gabaritos de todos os aprovados, né, que eles vão tentar fazer algum tipo de cruzamento, né? Inclusive, no próximo vídeo eu vou sugerir um tipo de cruzamento que pode ser feito que a partir daí pode ser acessado muitos outros fraudadores, né, supostamente existentes nesse grupo de aprovados, né. Logicamente, a partir dessa denúncia dessa ação judicial, né, alguns candidatos ingressaram na justiça, né, pedindo a anulação do certame como um todo, né. Acusações apontam acesso antecipado às provas do certame e uso de inteligência artificial, né, como foi demonstrado lá no vídeo 1 dessa série, para escrever a redação que foi apresentada a uma candidata antes do início das provas, né? Ela teve acesso ao conteúdo da prova discursiva, do que seria cobrado. Esse conteúdo foi submetido a um IA, né? E essa IA apresentou uma proposta de resposta que ela levou para a prova para tentar reproduzir o que a IA tinha feito para poder ser aprovado no certame, né? A ação alegou que os candidatos tiveram acesso antecipado às provas, além de uso sem supervisão de inteligência artificial. As acusações incluem ainda o uso de equipamentos eletrônicos durante a aplicação, a ausência de detector de metais, que foi um fato. Nas salas não tinham detector de metais, só foram submetidos a detectores de metais aqueles candidatos que foram ao banheiro durante a realização da prova, né? Ao rejeitar o pedido, a decisão destacou que as alegações não evidenciam a existência de fraude sistêmica que justifiquem a urgência. O texto é um pouco... Isso aqui já é uma decisão do juiz, né? Ou seja, no caso concreto, embora os autores apresentem extensa narrativa sobre supostas irregularidades no CNU, os elementos trazidos aos autos não evidenciam de forma inequívoca e imediata a existência de fraude sistêmica apta a macular em sua integralidade o concurso público impugnado. As alegações encontram-se ainda pendentes de averiguação em outras esferas, sendo certo que medidas genéricas de anulação do certame exigem grau elevado de certeza quanto à ocorrência de vícios que comprometam a isonomia e forma generalizada e insanável, porque, ao menos nesse juízo inicial, não restou demonstrado. Ou seja, o juiz entendeu que, apesar de tudo que foi colocado no processo, né, ainda não estava caracterizado essa fraude generalizada e insanável. Aqui interessante, um dos investigados por comprar o gabarito no CNU disse que tirou nota baixa na redação por ter uma letra horrível. Ele está dizendo que foi a letra dele que fez com que ele tirasse nota baixa, e não o conteúdo que ele colocou na prova, né? O conteúdo que certamente ele não dominava porque ele não tinha conhecimento do que era cobrado. Ele teve acesso, provavelmente, àquela mesma resposta de IA poucas horas antes da prova, né, e ele não teve tempo de decorar aquilo e levar e reproduzir aquilo no caderno da prova discursiva. Curtam o vídeo, compartilhem e não deixem de comentar. Alguns vícios que comprometem o certame, né? Então aqui eu só vou trazendo algumas questões dessas que nós tratamos nesses 3 vídeos até aqui, né? Vazamento da prova de Recife. Segundo o juiz do caso, o episódio viola a isonomia entre os candidatos e contamina o prosseguimento com a peste de imoralidade. Provas diversas com questões viciadas. Não foram anuladas administrativas e contribuíram para a eliminação indevida de centenas de candidatos. Ou seja, aquela questão de que muitas das questões foram mal feitas, né, deveriam ter sido anuladas pela banca examinadora, não foram anuladas,
E depois também, pela questão do tema 485 do STF, tem sido mantido, inclusive, na via judicial, né? Ou seja, o que compromete esses candidatos, né? E com isso também, aquelas pessoas que fraudaram essas questões, né? Ou seja, acertaram as questões, mesmo elas sendo mal formuladas, né? Também já causam uma distorção maior entre aqueles que efetivamente estudaram para o concurso e aqueles que fraudaram o concurso, né? Tem a questão aqui que eu não coloquei, que é a questão do retorno daqueles 32 mil lá, que não cumpriram o requisito estabelecido de copiar o texto e de marcar o tipo de gabarito, né? Que deveriam ter sido eliminados e foram reintroduzidos no certame. Né? A possibilidade de diversos fraudadores ainda não identificados assumirem cargos de auditores fiscais, o que será um dano irreparável à sociedade, né? Mas vamos tocar assim mesmo, vamos contratar esse pessoal, né? A existência de fraudadores com notas absurdas também causou a questão de distorção na nota de corte e eliminou muitos que não são fraudadores que estudaram por certame, que foram prejudicados, né? Ou seja, o fato de nos maiores rankings, mesmo que não sejam nos maiores, entre o número de pessoas que foram considerados para a correção da prova discursiva, terem muitos fraudadores naquele meio ali, isso causa uma distorção na nota geral, né, que você insere pessoas com notas mais altas, você puxa a nota de corte, né, e com isso você elimina as pessoas que possivelmente poderiam ter sido aprovadas nesse concurso, né? E o governo, aquela pergunta de sempre, né, o governo vai mesmo levar isso adiante dessa forma, né, vai assumir esses riscos e pagar esse preço? Aparentemente seguimos, quer na esfera administrativa, quer na esfera judicial, como nós demonstramos que várias vezes isso foi submetido à justiça e mesmo assim não foi corrigido, né? Passando por cima de quaisquer intercorrências identificadas. Em tese, esqueça, nesse caso, a lisura e credibilidade do processo seletivo por meio de concurso público. O que supostamente interessa é chegar a uma lista de aprovados, nomeados e empossados, e que os cidadãos tenham sorte para não cruzar o caminho dos fraudadores aprovados e empossados que estejam entremeados nesse grupo. Tocar o CNU a qualquer custo macula e fere de morte o que poderia se tornar uma experiência extremamente interessante. O detalhamento e a ponderação a respeito da possível fraude no concurso público do FT e as supostas e reiteradas omissões do governo federal e do Poder Judiciário irão continuar no próximo vídeo. Não perca. Um abraço a todos. Encerramos por aqui.